Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio Santos. Meus irmãos, se vocês acompanharem esse vídeo até o final, vocês terão a vida de vocês muito edificada dentro da palavra de Deus. Porque é a Bíblia Sagrada que nos leva para o céu, como está escrito. Para o crente chegar ao céu, ele tem que examinar as Escrituras e viver de acordo com as Escrituras. O assunto que eu tenho para tratar com os irmãos é um assunto muito sério e diz respeito aos profetas dos dias atuais. Ontem o YouTube me recomendou um vídeo de um suposto profeta que, segundo ele, profetizou o que está acontecendo aí na mídia antes de acontecer o que está acontecendo. E eu fui na descrição do vídeo dele ver a data, do vídeo e ver se tinha algum link para ele provar o que ele estava falando, e não tinha. O vídeo que ele fez foi depois do que ter acontecido, e ele não deu o link do vídeo que, segundo ele, fez antes de acontecer. Não tinha nenhum link na descrição do vídeo dele. Como uma pessoa pode dizer que fez um vídeo que Deus falou com ele antes de acontecer o que ia acontecer, e ele não deixa na descrição do vídeo dele esse vídeo, para nós tirarmos a prova se realmente aconteceu ou não aconteceu, como ele está falando, se ele profetizou antes de acontecer ou não. O fato é que ele não profetizou antes de acontecer, porque ele sabe que quando nós fazemos um vídeo no YouTube, a plataforma salva a data que nós fazemos o vídeo. Nós que produzimos conteúdo não podemos alterar aquela data que está ali, não. Se eu fiz um vídeo, por exemplo, hoje, eu estou fazendo hoje, que é dia 22 de setembro, domingo, vai ficar salvo na descrição do meu vídeo. Só é a pessoa tocar em cima do título do vídeo, vai aparecer a descrição e vai estar lá a data que eu publiquei o vídeo. Então, como ele não profetizou antes do acontecido, ele fez um vídeo mentindo, dizendo que tinha profetizado antes do ocorrido ter ocorrido. Então esse vídeo, amado, ele é um alerta para todos nós, para nós não cairmos nas lábias dos falsos profetas, que eles são astutos. Presta atenção, os falsos profetas são astutos. E existe falso profeta de toda qualidade. E pela Bíblia Sagrada, eu vou mostrar para os meus irmãos como vocês vão identificar um verdadeiro profeta de Deus. Porque existem sim os verdadeiros profetas de Deus, como Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. Se você for ver lá do versículo... capítulo 14 de 1 aos Coríntios, versículo 30 em diante, vocês vão ver que Paulo, ele diz que existe profetas na igreja, que Deus levantou profetas na igreja. Então os profetas existem sim, não é como alguns andam dizendo por aí, que profeta foi até João, nada disso, essas pessoas entenderam errado lá. Jesus não falou aquilo não. Não nesse sentido que eles estão dizendo aí. Paulo disse que existem os profetas na igreja. E como identificar esses profetas? Se esses profetas são verdadeiros ou são falsos? Se uma igreja é verdadeira ou ela é falsa? Ou ela é fundada por falsos profetas? Como saber? Pela Bíblia, meus amados. Pela Bíblia. A Bíblia diz que o profeta que profetizar em nome do Senhor tem que se cumprir. Vamos ler isso aí para nós meditar? Vamos ler. E se disseres no teu coração,
Como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem acontecer assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Então, se um profeta falar em nome do Senhor e não se cumprir como ele profetizou, como ele disse que ia acontecer, não foi Deus que mandou esse profeta falar isso. A Bíblia é bem clara nisso. Só existem duas exceções a essa regra aí. É, por exemplo, o Senhor disser para um homem mau, que faz maldade, dizer assim, olha, eu vou te castigar, você vai perecer. E aquela pessoa má se arrepender dos pecados dela, diz a Bíblia, que Deus também, ele se arrependerá daquele mal que ele havia anunciado contra aquela pessoa. A outra exceção é se Deus disser para uma pessoa que é justa, que pratica a justiça, e Deus disser para ele assim, olha, tu vai viver, eu vou te abençoar. E se aquela pessoa que é justa, ela de repente se desvia da verdade e começa a praticar todo tipo de maldade, a Bíblia diz que Deus também, ele se arrependerá de fazer o bem que ele havia prometido àquela pessoa. Essas são as duas exceções à regra. Fora disso, não existe exceção. Então, se Deus me usar, por exemplo, para dizer assim, olha, esse mês ainda Deus está me revelando que vai chover ouro numa cidade do Brasil aí. Se foi Deus que está falando na minha boca, melhor dizendo, se é Deus que está falando na minha boca, né, vai ter que se cumprir. Se for Deus falando na minha boca, vai ter que se cumprir o que eu profetizei. E esse mês vai ter que acontecer. Antes de acabar esse mês, ouro vai ter que chover em alguma cidade, em algum lugar do Brasil, e as pessoas, né, serem informadas, olha, choveu ouro em tal lugar. Porque se acontecer isso, os noticiários do mundo todo vão divulgar, né? Então, o profeta, ele tem que profetizar e tem que se cumprir o que ele profetizou. Se eu profetizar também, vamos supor, nós estamos supondo aqui, se eu profetizar também, olha, vai haver um tsunami no Brasil ainda este ano, vamos dizer assim. Meus irmãos, esse ano não pode acabar sem que isso aconteça, porque eu estou profetizando em nome de Deus. E eu tenho que profetizar antes de acontecer. Eu tenho que profetizar muito antes de acontecer, antes de qualquer mídia, antes de qualquer instituto de pesquisa, antes de qualquer coisa divulgar isso aí, eu tenho que profetizar para me ser um profeta de Deus verdadeiro. Porque o profeta é aquele que fala antes de acontecer, não é o que fala depois de acontecer. Vamos ver? Vamos ver na Bíblia. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Ouvimos aí Jesus dizendo, eu disse para vocês antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês acreditem. Veja o que Jesus disse para os discípulos, né? É assim um verdadeiro profeta de Deus. Ele fala antes de acontecer, que é para que quando aconteça, as pessoas vejam que é Deus usando a vida desse profeta. É Deus falando através da boca dele. Não adianta a pessoa querer profetizar quando a coisa está acontecendo ou quando a coisa já aconteceu, ficar mentindo que profetizou antes de acontecer e não provar que profetizou antes de acontecer. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, que ele passa a revelação, profecia, ele passa antes de acontecer. Ele profetiza antes de acontecer. Vamos ler outra passagem da Bíblia para ficar mais claro ainda que o profeta de Deus, ele tem que profetizar e tem que se cumprir. Vamos ler. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem, o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra.
Porventura não tivestes visão de vaidade e não falastes adivinhação mentirosa, quando disseste, o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Então hoje, o que nós vemos? Muitas pessoas profetizando em nome do Senhor, profetizando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e as coisas não se cumprem. Quantos profetas aí profetizaram que Bolsonaro ia ganhar a eleição? Bolsonaro perdeu. Veja bem, Bolsonaro perdeu para a confusão deles. E agora eles estão confusos, ficaram confusos. E assim mesmo o povo que viram que eles erraram a profecia, continuam seguindo, achando que eles ainda tendo a esperança de que eles sejam verdadeiros profetas, mas não são. Porque o profeta que fala em nome do Senhor tem que se cumprir, meus amados irmãos. Qualquer coisa que eu falar em nome do Senhor tem que se cumprir. Isso serve para mim, isso serve para todos. Para qualquer irmão que ora por revelação, que tem visão, que diz que Deus falou na boca dele, que diz que é Deus falando. Serve para qualquer um. A palavra de Deus ela é imparcial. Ela não faz acepção de pessoas. Vale desde para os fundadores de igreja até para os membros mais pequenos. Qualquer pessoa que passa a revelação, visão, profecia em nome do Senhor, tem que se cumprir. Se essa visão, é claro, se essa revelação, se essa profecia for para o futuro, tem que se cumprir. Porque se não se cumprir, não é Deus. Não é Deus. Eu vou contar algo para os irmãos muito interessante. Tinha um irmão que eu considerava muito ele, né? Ele era um obreiro antigo da casa de Deus. E o irmão ficou escandalizado com uma revelação que esse irmão recebeu. Uma falsa revelação, né? Eles tinham convidado um pregador, porque no Ministério PDA, nas congregações principalmente, tem muito esse costume de estar convidando pregador para pregar, convidando os pregadores de outras igrejas e PDAs para pregar, né? Na sua igreja. Cada dirigente convida o irmão da outra congregação da IPDA para pegar na sua, o outro membro, o pastor. Tem aquela coisa, pregador, convida pregador e tal. As IPDAs têm muito isso. Aí esses irmãos convidaram um pregador. E o pregador passou do horário de chegar. E esse obreiro antigo, disse assim, Deus falou comigo que esse pregador não vem mais. Deus falou comigo que o pregador não vem. Meus irmãos, não foi nada não. Não passou, eu creio que não passou muitos minutos, uns 5 minutos mais ou menos. O pregador chegou. Atrasado, mas chegou. E o irmão que tinha, acho que tinha convidado o pregador, chegou com ele e disse assim, irmão, falou o nome dele, irmão, o senhor não disse que Deus tinha revelado para o senhor que o pregador não vinha mais? Meus irmãos, esse obreiro antigo ficou todo errado. Ficou todo errado, ele não sabia nem o que falar. Aí desconversou e foi embora. Tá vendo o perigo da gente falar em nome de Deus? Se você falar em nome de Deus, tem que se cumprir. Ele disse, o pregador, Deus falou comigo que o pregador não vem mais. E não passa 5 minutos, mais ou menos, o pregador chega. Que Deus é esse que disse para ele que o pregador não vinha mais? Não foi o Todo-Poderoso. Aconteceu outro caso também, esse foi mais terrível ainda, porque é um conhecido meu, eu conheço esse irmão. Esse irmão passou uma revelação para uma senhora de que Deus estava curando ela. A senhora estava doente. E ele disse, olha, Deus está me falando aqui que Ele está te curando, irmão. Vocês sabem o que aconteceu? Não passou muitos dias. A senhora faleceu. Esse irmão, ele disse, ai meu Deus, eu fiquei muito abatido. Ai, eu estou muito abatido. Ai, eu não sei o que aconteceu, não sei o que. E ele começava a chorar e dizer que ia se desviar. Por quê? Falsa revelação. Mas pelo menos a consciência dele doeu, que não foi Deus que revelou para ele. Não foi Deus. Porque quando Deus revela, meus irmãos, se cumpre. Se cumpre. Se Deus diz para mim, olha meu servo, eu estou curando aquela mulher ali,
eu tenho que passar a revelação e a mulher tem que ser curada. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Deus ele não se arrepende de nada que ele faz, não. Quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, é num sentido diferente. Não é no sentido de que Deus... Porque Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então ele não se arrepende de nada do que ele fez. Deus não se arrepende de nada. Se arrepender significa que Deus pode voltar atrás daquilo que ele prometeu voltar atrás, mas não que ele se arrepende no sentido de como o homem se arrepende. Você está entendendo? Então essas pessoas passam revelação, visão, profecia em nome de Deus. Está cheio aqui no YouTube dessas pessoas que fazem isso. E a maioria dessas visões, dessas revelações, dessas profecias não se cumprem. Por quê? Porque não é Deus usando essas pessoas. É duas fontes. Quando a revelação não se cumpre, a profecia, a visão, duas fontes. De duas fontes pode ser. Primeira, a fonte da carne. O próprio coração da pessoa está enganando ela. Pode ser da própria mente, do coração, da emoção. A segunda fonte é dos próprios espíritos enganadores, que estão ali enganando aquela pessoa, se passando por Espírito Santo na vida daquela pessoa e não é. É o espírito do erro na vida dela. Então nós temos, irmãos, que profetizar sim em nome do Senhor, se o Senhor mandar nós profetizarmos. Mas a nossa profecia, a nossa revelação, a nossa visão tem que se cumprir. O verdadeiro profeta, ele é identificado pelo que ele passa e se cumpre, como disse Jesus. Jesus disse, eu estou dizendo para vocês agora, antes que aconteça, que é para quando acontecer, vocês acreditem que eu sou quem eu estou dizendo que eu sou. Então você é profeta de Deus, você é profetisa de Deus, você tem os dons da revelação, da profecia, da visão, e você obedece a Deus para Deus te usar nesses dons. Então passa os dons, mas que se cumpra, mas que tu prove que tu é um verdadeiro profeta, que tu é uma verdadeira mulher de Deus, porque se não se cumprir, você vai entrar no rol dos falsos profetas. Isso vale para todos, vale para mim também. A espada ela corta para todo lado, estou pregando aqui, vale para mim. Se eu errar na visão, ai de mim. Se você errar na visão, ai de você. A palavra de Deus é assim, meus irmãos. Então isso aqui, irmãos, é um grande alerta para nós. Porque a plataforma aqui está cheia dessas pessoas, está cheio de profeta, é profeta para todo lado, e principalmente os profetas de bênção. Quanto mais bênção o profeta prega, quanto mais amor, aquele amor, né, aquele amor entre aspas, quanto mais ele pega aquela fé fácil que o povo gosta, mais seguidores ele ganha. Ele enche de seguidores para ouvir as coisas bonitas que ele tem para falar, né? Para massagear o ego das pessoas. Mas o verdadeiro profeta de Deus não. Ele passa, ele entrega. Não interessa se é bênção de prosperidade ou se é repreensão contra o pecado, mas ele tem a coragem de falar. Ainda que ele ganhe inimigo por causa disso. Como o apóstolo Paulo disse para, se eu não me engano, o apóstolo Paulo disse para os Colossenses, não estou lembrado onde está o versículo, mas Paulo disse assim, por acaso eu me fiz inimigo de vocês por dizer a verdade? Sim, amado, o verdadeiro homem de Deus, ele vai se tornar inimigo de muita gente por dizer a verdade. Muitas pessoas vão ficar a tua inimiga. Vão virar inimigas tua por você dizer a verdade. Já aconteceu isso comigo, irmão. Já aconteceu isso comigo. Eu fui dizer para um irmão que ele não podia ver pornografia e ele ficou com raiva de mim. A gente comia, a gente bebia, a gente conversava, a gente
sabe? Era na empresa. Eu vivia com ele. Aí ele tava vendo lá umas coisas erradas, pornografia, e dizendo que estava vendo sem maldade, indo para se justificar. Não, eu tô vendo, mas eu não tô com maldade nenhuma. É o pessoal que vem aqui me mostra e eu fico vendo. Eu fui falar para ele, ele nunca mais falou comigo. E isso virou meu inimigo por eu dizer a verdade para ele. E assim vai acontecer com muitos. Mas, amado, se nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, nós não vamos nos abater com isso, não. E nós temos que passar somente aquilo que Deus nos mandar. Não fale nada, meu irmão. Se Deus não te mandou, não fale nada. Se você tem dúvida, será que foi Deus? Será que não foi Deus? Não fale. Não diga que foi Deus. Não diga o Senhor me revelou, o Senhor me falou, assim diz o Senhor. Não diga, não faça isso. Essas pessoas aí, quase todas, não é Deus usando essas pessoas, não. Não é Deus, não. Amém? Então, irmãos, tá aí a Bíblia Sagrada. Eu li a Bíblia Sagrada para os irmãos. Se vocês se basearem no que a Bíblia diz, vocês jamais vão cair na conversa dessas pessoas. Vocês vão saber se um fundador de igreja, a revelação dele não se cumpre, ele não é de Deus. Ah, mas ele prega doutrina. Ah, mas ele prega contra o pecado. Mas se ele erra na revelação, se ele erra na visão, não é Deus. É um espírito de enganador se passando por espírito de santidade na vida dele. E se você for investigar a doutrina dele, lá no meio tem heresias de perdição. Porque ele já erra na visão, já mostra que não é Deus usando ele. Se ele passa coisa da cabeça dele, ele já está reprovado por Deus. Porque Deus não quer profeta para estar passando coisa da sua própria cabeça. Deus só usa o profeta, Deus só escolhe aquele profeta para ser servo dele fiel, que passa coisa da boca de Deus para o povo, não que passa coisa dele mesmo, do coração dele mesmo. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração pode nos enganar, para nós não passar nada que venha de nós, para nós não cair no descrédito, como muitos irmãos aí estão caindo no descrédito, porque estão passando coisas da própria cabeça, passando revelações do próprio entendimento dele que não se cumprem. Não se cumprem. Eles passam revelações da própria emoção deles que não se cumprem. Amém? Então, irmãos, vamos vigiar. Você segue alguém, veja, preste atenção nas revelações dessa pessoa, se cumpre. Essa pessoa passou uma revelação para ti, se cumpriu? Quantas revelações essa pessoa passou para ti? Aí você vai dizer, não, irmão, teve um irmão ali que ele passou 3 revelações para mim. Ele acertou uma, mas ele errou 2. Não é Deus. Não é Deus. Porque profeta de Deus, ele não erra nenhuma revelação. Se ele passar 3 revelações para ti, as 3 ele vai acertar. As 3. Se ele passar 10 revelações para ti, ele vai acertar as 10. Profeta de Deus é assim. O profeta ali passou 100 revelações para mim. Quantas revelações ele acertou? As 100. É de Deus. É de Deus. Profeta de Deus não erra na visão. Se ele errar, tem alguma coisa errada. Ou ele está começando a viver uma vida de pecado e já perdeu o Espírito Santo, ou nunca foi o Espírito Santo que usou ele. Então, irmão, tome cuidado. Vamos vigiar, porque as coisas de Deus é muito fina. É muito nobre as coisas de Deus. As coisas do Senhor, elas são muito puras. Deus ele não usa vaso podre, vaso imundo não, como alguns profetas dizem aí. Deus usa até mais feiticeiros ou Balaão. Mentira. Balaão foi um profeta de Deus que se desviou do caminho da verdade. Balaão não era feiticeiro não. Quando Deus usava ele não era feiticeiro não. Ele pode ter se desviado depois e ido praticar o que não devia. Mas quando Deus usava ele, ele era um homem de Deus que obedecia a Deus, como Saul. Deus escolheu Saul. No princípio, Saul obedeceu a Deus. Depois, Saul desobedeceu, o Senhor tirou o Espírito Santo e entrou um espírito mau na vida dele. Então, muito cuidado. Não deixe os falsos profetas, com seus falsos estudos, enganar vocês. Amém? Leia a palavra, medite em tudo que eu falei aqui, pega a tua Bíblia, leia, porque esses falsos profetas que estão aí na internet vão se multiplicar mais e mais, vão se multiplicar muito. Muito mais do que isso aí. Amém? E para você saber quem é de Deus e quem não é, você tem que fazer como eu mostrei aqui. Isso é você ler a tua Bíblia.
O profeta de Deus, ele não erra. Não erra. Se ele errar, tem alguma coisa errada. Se ele errar, te afasta. Se ele começar a errar, sai fora. O profeta falou que ia acontecer, isso não aconteceu. Foi nada do que ele falou. O profeta falou isso, não aconteceu. Então, irmão, cuidado. Falou, tem que se cumprir. Falou em nome do Senhor, tem que se cumprir. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Foi até aqui. Amém?